Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos hoje fazer uma reflexão sobre o capítulo número 54, que está presente no livro Rumo Certo, uma psicografia de Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, cujo título é Mais com Jesus. E só pelo título nós já podemos ver que Emmanuel quer fazer um convite para que possamos então adentrar ainda com mais força e fé nesses ensinamentos que nos foram legados pelo Cristo. E o benfeitor espiritual inicia da seguinte forma: desarrazoado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Qualquer transformação, mudança interna que almejamos implementar no nosso âmago precisa do concurso da calma, da tranquilidade e da paciência. Na natureza, nada acontece de uma maneira repentina. Tudo obedece a leis específicas e graduais dentro de um processo evolutivo natural. Então, não vamos nos afobar dentro daquilo que precisamos fazer. Temos o reconhecimento das nossas dificuldades, dos testes que se assinalam frequentemente no nosso cotidiano e de onde poderíamos tirar as lições acerca do que ainda precisa ser melhorado no imo do nosso ser. Mas não vamos nos desesperar, desequilibrar, ficar impacientes em relação às nossas próprias dificuldades internas. Vamos, pouco a pouco, implementando as mudanças necessárias, de uma maneira sutil, em pequenos aspectos do dia a dia, mas que vão sim criando um espaço maior em nossa existência e dessa forma assumindo um posicionamento onde podemos então identificar que as transformações vão sim se operando no nosso dia a dia e tudo vai melhorando na nossa existência. Tudo é gradual. Vamos respeitar toda essa necessidade de calma e de paciência para que o processo então se assinale de uma maneira a consolidar-se nesse fortalecimento da mudança efetiva daquilo que precisa ser feito na nossa jornada evolutiva. E o benfeitor continua dizendo que, por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com o espírito de sequência na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos a elas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Portanto, tudo obedece a uma sequência na marcha do tempo. A afobação não é benéfica. Vamos respeitar essas etapas, essas fases da existência. Surgem ciclos variados que se apresentam no nosso momento atual evolutivo, na presente encarnação, e nós precisamos ter o entendimento de que cada fase se apresenta de acordo com a nossa necessidade interior. Mas aí, meus irmãos, aí está a lição. E aí está a oportunidade de redenção. Quando se apresentam os testes, as provações diversas, nós temos à nossa frente uma valiosa oportunidade de evolução, porque também os desafios promovem as nossas resistências internas e dessa forma, quanto mais vamos burilando o nosso ser e amadurecendo, saindo desse estágio de infância psicológica e adentrando em um processo de amadurecimento efetivo com um novo olhar sobre a vida, vamos então criando mais oportunidades para que possamos melhorar, para que possamos alcançar o progresso evolutivo. E assim, qualquer tipo de tormento que possa surgir vai se tornando simplesmente uma oportunidade de redenção. O nosso novo olhar, então, vai se estabelecendo sobre a vida e, dessa forma, tudo se torna gratidão. Ser-nos-á, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus cada dia. Certamente todas as etapas que se apresentam nas nossas vivências poderão ser superadas com maior segurança e tranquilidade se trouxermos Jesus para os nossos corações, se abrirmos as portas do nosso coração para os seus ensinamentos, ou seja,
que tenhamos a disposição íntima para que todo o legado possa ser aproveitado, para que possamos realmente apresentar o nosso engajamento efetivo naquilo que Jesus nos pede. Então, assim, na segurança do exemplo do Cristo, em tudo que Ele nos apresentou como sendo o correto em relação ao processo de discernimento acerca do que é um bem e do que é um mal, é que vamos então ter as diretrizes necessárias para trilhar o nosso caminho com segurança e paz. Problemas intrincados surgiram concitando-nos as soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com Cristo, aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzam à perturbação e à discórdia. Se estivermos em sintonia vibratória benéfica, ligados ao Cristo, todos os problemas que possam surgir serão então resolvidos, serão então solucionados de acordo com aquilo que Jesus nos pede, na compreensão, na paz, na tranquilidade, na serenidade e no processo de discernimento que vai então nos apontar quais são os caminhos corretos a seguir. E dessa forma, com o coração tranquilo, imerso em todos esses ensinamentos que Ele nos deixou, nós vamos então ter efetivamente a bússola que vai nos guiar, que vai possibilitar que tenhamos o entendimento sobre o que é preciso fazer na nossa existência em prol do bem comum, dentro de uma perspectiva de paz e serenidade. Apareceram desacatos impulsionando-nos ao revide. Se os recebemos um tanto mais com Jesus em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Muitas vezes, o irmão ofensor, que está perturbado, que tem algumas ações menos edificantes, está marcado por dificuldades internas diversas, está em um processo evolutivo difícil, passa por crises diversas no âmbito da emoção, que está em desalinho com as leis divinas. Tenhamos compaixão e vamos endereçar as nossas orações, as nossas preces em prol de todos os irmãos que possam estar neste momento passando por qualquer tipo de desafio na existência. Que eles possam seguir os seus caminhos em paz, na tranquilidade, certos de que o melhor está por vir, dentro do que precisamos, nas nossas necessidades evolutivas e que Jesus certamente nos apresenta. Se soubermos aproveitar efetivamente as oportunidades, vamos ver que se descerram aos nossos olhos inúmeras formas em que podemos agir no bem e assim sermos felizes. Porque nós, nesse processo de compreensão e de entendimento acerca da vida, do que as vivências nos pedem em termos de autoaprimoramento, é fundamental para que possamos atingir essa felicidade relativa que pode se apresentar aqui na Terra, no plano de provas e expiações. Surpreendemos companheiros que se fazem difíceis. Se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se por fim em estandartes vivos de nossas ideias. O companheiro difícil de hoje, que traduz nas suas ações práticas o seu mundo interno conturbado, certamente terá a etapa de convite à melhoria pessoal e será feliz. Esse é o destino de todos nós. É o que Jesus nos pede: esforço pessoal, construção do novo amanhã. E só poderemos ter um futuro melhor com ações dignas no presente, com o respeito ao próximo, o amor às causas que possam beneficiar a humanidade. Precisamos estimular as boas ações, os bons sentimentos e os bons pensamentos, e dessa forma, em uma união, em uma contribuição social, poderemos ver as mudanças tão necessárias na atualidade e que vão então impregnando corações diversos que ainda não despertaram para essa necessidade maior do burilamento pessoal.
Vamos então todos nos engajar nesse processo de melhoria conjunta tão necessária na jornada em que estamos inseridos atualmente. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência, aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformam em lições e bênçãos que passamos a agradecer à sabedoria da vida. Muitas vezes as experiências da vida serão repletas de desencantos, de desilusões, de aspectos negativos que em um primeiro momento podem, sim, contribuir para algum processo de desequilíbrio. Mas se estivermos ligados efetivamente em Jesus, se abrirmos o nosso coração, o nosso âmago e disposição íntima para os seus ensinamentos, tudo se modifica, como já falamos anteriormente. A aceitação e a resignação nesse sentido são formas de identificação das ocorrências e de uma possibilidade pacífica de modificação das mesmas. Então vamos investir nesse processo de cada vez mais trazer a palavra de Jesus para os nossos corações, para que ela viva nas nossas ações práticas, naquilo que nós podemos implementar efetivamente no mundo em ações concretas, que nós não fiquemos somente no plano teórico, que possamos efetivamente traduzir o que aprendemos nos nossos atos em prol da coletividade, contribuindo para o amadurecimento nosso e de todos os nossos irmãos. Em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública, experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com o Cristo e observemos os resultados. Vejam que beleza, meus irmãos, se na nossa vida social, no âmbito do trabalho, no âmbito da família e de tantos outros grupamentos nos quais nos inserimos, se experimentemos sentir como Cristo, pensar como Cristo, falar e agir como Jesus Cristo, que mudanças maravilhosas poderão ser operadas no nosso processo de convivência. No respeito para com o próximo, no entendimento das distintas etapas da vida que se assinalam. Certamente, a primeira mudança que será notada é no nosso próprio interior. Nós vamos gostar mais de conviver conosco mesmos, vamos ver que estamos melhorando como indivíduos, que temos ideias mais nobres de tentativa de auxílio, de ajuda no âmbito coletivo, a todos que fazem parte do nosso grupo de convivência. E isso é muito importante. E nem sempre a ajuda é dizer sim. Às vezes, o não, ele é muito terapêutico e necessário no nosso processo de amadurecimento, de entendimento acerca dos distintos ciclos da vida que nos convidam à melhoria pessoal. E pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação de nossa própria paz. Que façamos esse esforço do bem, que efetivamente possamos ir dominando pouco a pouco as nossas tendências negativas. Muitas vezes somos arrastados por paixões primitivas que remontam ao passado. Nos deixamos levar por irritações, por perturbações e por vezes já temos conhecimentos variados acerca da necessidade de mudança interna. Portanto, vamos fazer com que esse despertar aconteça efetivamente. E assim, temos o entendimento de que Jesus não quer feitos prodigiosos de nossa parte. Ele quer que simplesmente nos esforcemos nos pequenos atos e assim os novos hábitos vão se consolidando no nosso dia a dia e tudo vai se alterando. Vamos então nos aplicar ao bem. Na prática da caridade amiga, que pode ser feita de inúmeras formas, e uma das mais importantes é através da oração e da prece. A prece é poderoso recurso que nos é conferido pela divindade. Vamos estabelecer esse processo de comunicação com Deus, com Jesus.
Vamos abrir o nosso coração para a possibilidade da inspiração divina e dessa forma tudo vai se alterar para melhor. Não te atemorizem programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamo-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante. Na base do dever retamente executado e da consciência tranquila, pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com nossos pontos de vista pessoais e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Vamos então aderir a essas normas de elevação que nos são apresentadas pelo Cristo e às quais devemos aderir efetivamente. Vamos então seguir adiante, tendo a certeza de que nós precisamos ter a boa execução dos nossos atos. Vamos fazer com que a nossa vida seja um testemunho sincero de que nós estamos ligados de fato ao Cristo, de que não é uma palavra vazia, de que nós efetivamente vivenciamos isso no nosso cotidiano. Deixemos então esse personalismo e vamos adentrar na senda de Jesus Cristo. Vamos então agir de acordo com o que Ele nos ensinou nesse processo de discernimento a que Ele nos direciona no nosso cotidiano. Essa então foi a mensagem do dia de hoje, meus irmãos. Muito obrigada pela participação de todos aqui no canal Messe de Luz. Convido que se inscrevam e que ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos. Muita paz a todos, um grande abraço e nos vemos em breve.